Paz do Senhor, amados irmãos e irmãs. Paz do Senhor, tudo bem? Nós estamos aqui mais uma vez para a ministração da nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Para lembrar aos irmãos, nós estamos com esse estudo sobre família, baseado na lição de número 12 da nossa revista sobre Efésios, do segundo trimestre de 2020. Nós fizemos a parte 1 na semana passada, falando sobre o dever do marido cristão. E hoje a gente vem falar sobre o dever da esposa cristã. E nós ainda teremos uma parte 3, falando sobre o papel dos filhos. Mais uma vez, estou aqui eu e meu marido, evangelista Everton, que vai compartilhar conosco aqui desse conteúdo e enriquecer aqui a nossa discussão. Quero agradecer de novo o convite, por estar participando. Hoje vai ser diferente da semana passada, vou falar bem mesmo, porque hoje a estrela aqui é o papel da esposa, Então eu vou dar aqui o suporte e hoje a Raquel vai falar bem mais do que eu. Então, eu quero já ir direto para o conteúdo e apenas recapitular com os irmãos a nossa leitura bíblica em classe, apenas a parte relacionada ao conteúdo de hoje, que está em Efésios capítulo 5, versículos de 22 a 24. Vamos ler. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é essa sujeição bíblica da mulher ao marido, o que é esse papel da mulher dentro da família. E aí, para começar, eu quero que os irmãos vão comigo ao livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18, nós vamos começar literalmente lá no início, lá no momento da criação, para a gente entender algumas questões aqui. E aí eu trouxe esse versículo de Gênesis 2:18 em algumas traduções diferentes da Bíblia, para a gente falar um pouquinho sobre esse momento da criação e sobre esse papel que a mulher recebe. E aí a gente vai ler em algumas traduções diferentes. A primeira tradução que a gente tem aqui diz para nós o seguinte: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Mais uma tradução, o Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja sozinho, farei alguém que o ajude e o complete. Depois o Senhor disse, não é bom que o homem viva sozinho, vou fazer para ele alguém que o ajude, como se fosse a sua outra metade. O Senhor Deus disse ainda, não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. E por último, então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Então aqui nós lemos as traduções da Almeida Revista e Corrigida, da Nova Versão Internacional, da Nova Tradução na Linguagem de Hoje, da Nova Almeida Atualizada e da Nova Versão Transformadora. Então, por que esse mesmo versículo em uma série de versões? Porque eu quero que vocês prestem atenção nos termos que são utilizados para traduzir esse papel da mulher. Olha o que a gente tem. A gente tem como diante dele, alguém que esteja como diante dele. Alguém que lhe corresponda. Alguém que fosse a sua outra metade. Uma auxiliadora semelhante. Alguém que o ajude e complete. Então, esses termos nos trazem clareza sobre esse papel da mulher de ser um complemento e, ao mesmo tempo, um ser similar. Então, a gente vai ver que no momento da criação, Deus cria seres correspondentes. Ou seja, Deus não cria um ser maior e um menor, um mais e um menos importante. Deus cria dois indivíduos correspondentes, com a mesma importância diante de Deus. Então, diante de Deus, o Criador, homem,
e mulher são seres similares, seres que se correspondem, seres que estão na mesma altura. E aí eu quero complementar esse raciocínio com Gênesis capítulo 1, versículos 27 e 28, que diz para nós o seguinte: e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Observem que esse texto traz para nós algumas colocações. Deus os criou, homem e mulher. A imagem de Deus os criou, ou seja, a imagem de Deus os criou os dois, homem e mulher. A ordem de sujeitar e dominar a terra é dada sobre os dois, é dada para ambos, homem e mulher. Então isso fala para nós de que o homem e a mulher, no momento da criação, receberam de Deus as mesmas capacidades intelectuais. Isso retoma um pouco do que a gente falou na lição passada, né? De novo, fica o convite aqui, se você não viu, assista a parte 1, né? Que parece assim uma coisa óbvia da gente dizer, é claro que homem e mulher têm as mesmas capacidades intelectuais, no sentido genericamente falando, é óbvio, mas a gente quer enfatizar isso bastante e pegando o texto raiz, né, lá de Gênesis, em várias traduções, enfatizar isso bastante. Por quê? Porque para que não haja nenhuma deturpação desse texto no sentido de subjugo da mulher, né? Porque nós vamos falar de submissão da mulher dentro do âmbito matrimonial. Então, veja com atenção nesse início aqui. Não há nenhum subjugo para nenhuma das duas partes. Tá aí o texto bíblico muito claro explicando dessa maneira. No momento da criação, Deus não criou o homem e a mulher um ser com mais importância, um dotado de mais capacidade. Não, Deus criou dois seres correspondentes ali, dois seres que estavam à mesma altura. O que a gente tinha ali no Jardim do Éden? A gente tinha o homem, a gente tinha os animais e a gente tinha Deus. Então Deus vem e cria um outro ser, a mulher, à mesma altura do homem, um ser que lhe correspondesse. E aí a gente vai falar então de correspondência, mas com diferenças. O que isso quer dizer? Que esses dois seres, eles são iguais em valor e em capacidade. Mas eles foram dotados por Deus de habilidades, de características e de funções diferentes. E que dentro, quando a gente vai trazer essa discussão para dentro do casamento, porque o nosso tema é a conduta cristã dentro da família, então a gente está falando sobre casamento, né, nessas lições. Aí a gente trazendo isso para dentro do casamento, a gente vai trazer dois seres que são iguais em importância, mas que exercem papéis diferentes, portanto complementares. Se você pensar em uma coisa que complementa a outra, essas coisas elas têm que ser diferentes para se encaixar. Então, a gente está falando de dois seres iguais em capacidade, iguais em importância diante de Deus, criados os dois à semelhança de Deus, mas que dentro do casamento, dentro dessa relação familiar, vão ter papéis complementares, portanto, papéis diferenciados. E a gente vai entender que papéis são esses. Então, a diferença, isso eu quero deixar claro, não está na importância das funções e dos papéis do homem e da mulher. É apenas no caráter de serem complementares. E aí a gente vai, então, detalhar essa questão da função da mulher como uma ajudadora, como uma adjutora. O texto, na tradução que a gente está mais familiarizado, fala sobre adjutora, falei uma adjutora. O que é adjutora? Esse termo pode ser traduzido como uma ajudadora, como uma auxiliar ou como alguém que presta socorro. Então, eu quero fazer um paralelo aqui, o seguinte.
Se a função do homem, aí a gente já detalhou isso lá na aula passada, se a função do homem é liderar a família, a função da mulher é dar suporte a essa liderança. E isso, essa função de ajudadora, traz um significado de oferecer proteção. Então, olha só, observe que o entendimento do papel do homem e da mulher no casamento, ele é sempre complementar. Porque a Bíblia diz que essas duas pessoas, quando elas se unem, elas se tornam uma pessoa só. Olha que interessante aquela tradução que a gente leu lá no início de Gênesis 2:18, que falava, eu vou fazer alguém para ser a sua outra metade. Então, essas duas pessoas, esse homem e essa mulher, quando eles se unem no matrimônio, eles se tornam a palavra de Deus diz que eles se tornam uma só carne. E eles vão desempenhar essas funções que se complementam para trazer o equilíbrio da família. Então, da mesma forma que o homem tem o papel de oferecer à família proteção através da sua liderança pautada no direcionamento de Deus, a mulher também tem o papel de oferecer proteção como um suporte, como uma força, como uma auxiliar. Então a mulher ela vai vir para oferecer as condições para que o homem exerça bem essa liderança e também para oferecer o cuidado. E aí eu quero que você vá comigo em Provérbios capítulo 31, versículo 21, que é um texto, todo esse capítulo de Provérbios vai falar sobre o papel da mulher, e nesse versículo nos diz o seguinte: no tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Olha que interessante essa analogia. Fala sobre um tempo frio, e que a mulher de Deus, essa mulher sábia de Provérbios 31, ela não teme o tempo frio, ela não teme a neve. Por quê? Porque a casa dela está revestida de lã. Em algumas traduções diz que a casa dela sempre tem roupa dobrada, ou seja, ela sempre está preparada para as dificuldades, ela está preparada para mudanças no clima. A mulher, ela está ali para dar o que? O suporte, ela está ali dando essa força, preparando a sua casa, preparando as pessoas, preparando a sua família, preparando o seu marido, dando suporte ao seu marido, para que no momento de dificuldade ele venha ter em quem se apoiar. A palavra de Deus diz que o amor ele tudo suporta. E eu gosto de entender essa palavra como dar suporte. Então, a mulher ela está ali com uma função muito importante de dar suporte à sua casa, de preparar, de estar sempre preparada, de oferecer essa proteção de cuidado. Interessante notar que essa analogia, essa figura de linguagem que é usada aí em Provérbios, que é um livro muito poético, né? Que fala sobre o clima, né? E a gente percebe de um modo muito tranquilo, né? Como que, no geral, as mulheres têm essa capacidade de perceber e entender o clima que a situação colocada está. Né? Se está um clima mais ameaçador, se está um clima mais frio, se está um clima dinâmico, se está mais aberto. Ou seja, ela tem maiores e melhores condições do que nós homens, em geral, de receber e de entender esses sinais em relação às emoções que estão ali compondo o ambiente. Então ela suporta essas pressões emocionais e ela consegue gerenciar isso melhor, de modo a dar esse suporte à liderança do homem e ao bom andamento das coisas dentro da sua casa. Não queremos dizer com isso que os homens têm aí, né, salvo-conduto para ser desequilibrados emocionalmente. De modo algum, o crente precisa ser equilibrado emocionalmente. Mas, de um modo geral, a mulher tem muito mais perspicácia para entender e perceber o clima. Por isso que a analogia de Provérbios fala, né, que se o clima está frio, ela está preparada. Ela tem lã, ela tem roupa dobrada e não precisa temer o inverno, né, o tempo de dificuldade. E aí, eu quero destacar que essa função, ela é uma função que exige da mulher um empenho. Ela exige o quê? Estrutura. Ela exige que essa mulher esteja preparada, que essa mulher esteja bem estruturada, que essa mulher seja uma mulher resiliente. O que é resiliência? É a capacidade de
você reagir aos impactos, como que você reage aos impactos. Quando você sofre um impacto, como que você você retorna à sua posição, como que você reage a esse impacto. Isso exige estrutura. E aí, olha só como que se complementa. A gente não falou na lição passada que é função do homem apresentar uma mulher bem estruturada? E agora a gente vai ver que essa mulher bem estruturada vai ser o suporte ao homem para que ele exerça bem as suas funções. Então, vocês conseguem entender, a gente tem falado isso desde o início, que essa engrenagem só roda bem se os dois lados estiverem desempenhando bem os seus papéis. E aí, eu quero falar o quê? Que não é uma função menos importante, é uma função que exige tanta força quanto a função do marido. E aí eu quero que você vá comigo a 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, para a gente trazer um outro raciocínio para essa questão. Olha o que diz esse texto. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Eu quero destacar que algumas traduções não usam o termo consideração, mas usam o termo honra. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça, ou co-herdeiros, como em algumas traduções diz, para que não se interrompam as vossas orações. E você pode pensar, mas você não acabou de dizer que o papel da mulher exige força? Por que esse texto diz que o homem deve tratar a mulher como vaso mais frágil? E aí eu quero te chamar a atenção primeiro para uma questão. Nesse texto de Pedro, a gente não está falando sobre um relacionamento genérico entre homens e mulheres, um relacionamento social entre homens e mulheres. A gente está falando de um relacionamento matrimonial. E aí o texto diz para nós que o homem deve tratar a sua mulher com honra, com dignidade, como se ela fosse o vaso mais frágil. E aí eu quero te trazer uma analogia. Pensa que você vai fazer uma mudança. E aí você pega aquelas suas peças mais importantes, um jogo de taças, um vaso de vidro, alguma coisa que você tem ali que é muito importante. Você embala aquilo muito bem, coloca numa caixa e escreve ali, frágil. Quando as pessoas que forem carregar aquela mudança, forem pegar aquela caixa, elas vão olhar para aquilo ali, isso aqui é frágil, não vale nada não, joga lá no fundo do baú. Pelo contrário, elas vão olhar e isso aqui é frágil, o que quer dizer que o conteúdo disso aqui vale muito, isso aqui é uma coisa importante. Então essa caixa aqui tem que ser mais bem cuidada do que as outras. Então eu entendo esse texto como uma ênfase ao cuidado que o homem precisa ter para com a mulher. Quer dizer, se o homem deve esperar da sua mulher a devida admiração, e o texto coloca como reverência, da mesma maneira como esse texto de 1 Pedro está falando, o homem deve honrar e reverenciar e considerar a mulher dentro dessa prerrogativa de coisa muito preciosa e importante. Sim, e notem que o texto usa palavras como honra, como dignidade, ou seja, em nenhum momento aqui está se falando da mulher como algo mais frágil. Em algumas traduções você vai até encontrar o texto como o vaso mais fraco, mas eu não entendo que seja uma fala depreciativa. Não está dizendo que a mulher é menos importante, mas sim que o homem deve tratar a sua mulher com o cuidado que ela merece. E aí a gente, mais uma vez, vai falar que a gente está tratando do relacionamento entre marido e mulher. Ou seja, o marido não deve tratar a sua esposa da mesma forma como ele lida com seus amigos, com seus colegas lá do futebol. Olha, sua mulher, ela exige um pouco mais de você. É um relacionamento com uma pessoa com a qual você tem que dar mais importância do que você dá para os outros. E aí, qual que é o nosso foco, na verdade, aqui? É falar sobre submissão. Porque o nosso texto lá de Efésios fala exatamente sobre a hierarquia familiar. Então, uma vez que você entendeu até aqui, que nós falamos na lição passada e que a gente falou até aqui nessa introdução, agora nós estamos capacitados, né, para juntos olharmos com cuidado para essa palavra aí definida por submissão. E é o que nós vamos falar agora, a partir de agora.
E aí, a primeira coisa que eu quero destacar aqui é o que não é submissão. E eu quero que vocês entendam que submissão não é sinônimo de subjugo. Aí o Everton até trouxe aqui uma reflexão sobre os termos, né? O subjugo e o cônjuge. Porque quando a Raquel me falou, a primeira coisa que eu quero falar, Everton, submissão não é subjugo. Aí eu logo me lembrei da palavra, realmente, porque o termo para marido e mulher, o termo genérico, né, o termo sobre comum é cônjuge. E cônjuge quer dizer com igual, então o mesmo jugo, cônjuge. É o mesmo jugo. Então, submissão não é um subjugo, porque são cônjuges, estão sobre o mesmo jugo, sobre a mesma égide, né? Como nós falamos na lição passada, Cristo é o cabeça do homem e o homem da mulher, todos estão sobre a mesma égide. Então, a primeira coisa, não é subjugo. Aí nós vamos ver um texto agora aqui. Gênesis 3,16 diz o seguinte: E a mulher disse: Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terá filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Nesse momento aí, a mulher está recebendo ali a sentença, assim como a serpente recebeu, como o homem também recebeu do seu pecado ali. E esse versículo não deve ser entendido como uma base para que o homem cristão ache que a mulher tem um julgo maior de condenação pelo pecado, portanto ela mereça ser subjugada. Como se a mulher fosse menos digna diante de Deus. A redenção do pecado do homem e da mulher veio através de Jesus Cristo. Jesus pagou o mesmo preço por homens e mulheres. Jesus pagou o mesmo preço por todas as pessoas. É por isso que o texto de 1 Pedro vai dizer: vocês dois são co-herdeiros. Foi pago o mesmo preço. Então, olha só, quando ali diz, o seu desejo será para o teu marido e ele te dominará, isso não está querendo dizer que a mulher vai ser dominada porque ela pecou primeiro e porque sobre ela existe um jugo de condenação maior do que sobre o homem e, portanto, ela virou uma figura depreciada. Não é isso. Jesus, não só o homem e a mulher foram criados seres iguais em importância diante de Deus, como o preço que foi pago por eles também é igual. Então, não existe justificativa para o entendimento de que a mulher carrega um peso de condenação pelo pecado maior do que o homem. Ambos carregam esse peso. Todo aquele que não aceitar o sacrifício de Cristo está condenado, seja homem, seja mulher. Todos caíram da graça e todos necessitam da graça. Então, a gente quer deixar isso bastante fundamentado. Para quê? Para a gente entender o que é essa hierarquia familiar que a Bíblia coloca. O que é a autoridade do homem e o que é a sujeição da mulher. Existe uma submissão bíblica da mulher para com o marido, mas isso não está relacionado a um jugo opressor por conta de um peso de pecado maior. É uma hierarquia que a palavra de Deus vai nos trazer, colocando Cristo como a cabeça do homem, que está como a cabeça da mulher. Mas, diante de Deus, esses dois seres valem a mesma coisa. E é muito interessante a gente olhar, é até emblemático a gente olhar para a cena, né, do Jardim do Éden, que a gente colocou agora aí no texto. Acho que a gente tem o texto de João também. João 23. Que quando Jesus ressuscita, a Maria Madalena o vê e ela vai ser a porta-voz dessa maravilha, né, que foi a ressurreição de Cristo. E diz o texto lá em João 20, 16 e 17. Maria, ela voltando-se disse: Rabone, que quer dizer mestre, disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Ou seja, é muito emblemático nós olharmos para agora, de novo, uma mulher num jardim, porque ela acha que é o jardineiro,
Então agora Jesus, aquela semente da mulher lá atrás, Jesus, ele vem e fala, aqui está a vitória, mulher. Você agora é a porta-voz dessa bênção que alcança toda a humanidade. Então é muito emblemático a gente olhar para isso, que a mulher aqui foi essa porta-voz. Sim, é como se naquele momento ali houvesse um cumprimento daquela profecia que foi dada a Eva lá no momento lá daquela condenação, quando Deus diz a eles, olha, da sua descendência vai vir um que vai redimir. A serpente lhe ferirá o calcanhar, mas ele lhe ferirá a cabeça, lhe pisará a cabeça. E aí nesse momento Jesus então aparece ressurreto, ou seja, aquele plano de redenção havia se cumprido. E novamente num jardim, Jesus se dirige à mulher e fala, agora você vai e você anuncia que esse plano foi cumprido, você anuncia que eu ressuscitei. Então, é como se a gente tivesse ali um momento de cumprimento daquela palavra. Então, veja que para Deus não há um julgo de pecado maior para macho ou para fêmea. Nós somos todos seres que temos a mesma importância diante de Deus. E aí você pode me perguntar, irmã, mas essa hierarquia familiar que a Bíblia coloca, que Jesus é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher, tem relação com o pecado da mulher? A gente tem o entendimento que uma coisa é a destituição do homem, da humanidade inteira, da presença de Deus e como que a graça nos resgata. E outra coisa é o entendimento de como se dá a hierarquia dentro do seio familiar. Sim. A gente tem mais alguns textos para a gente olhar sobre isso. Vamos para Filipenses capítulo 2, versículo 3. Diz para nós o seguinte: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Então olha só o que esse versículo diz para nós. Considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Não está dizendo nada sobre gênero, está dizendo que não importa se você é homem ou mulher, ou se o seu irmão é homem ou mulher, você deve considerá-lo superior a si mesmo. Essa é a nossa forma cristã de nos relacionarmos enquanto corpo de Cristo. Efésios 5:21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Olha só, dentro do corpo de Cristo, enquanto sociedade cristã, enquanto igreja, nós devemos nos sujeitar uns aos outros. Interessante que esse versículo vem exatamente antes do texto que vai falar dos deveres domésticos, que é o texto em apreço de Efésios. Então a primeira coisa que Paulo vai dizer aos Efésios, olha, enquanto corpo de Cristo, enquanto igreja, vocês se sujeitam uns aos outros. Não tem diferença em quem é homem, quem é os homens na igreja, as mulheres vão estar sujeitas. Vocês se sujeitam uns aos outros. Aí depois ele vem com as recomendações para aquilo que deveria ser praticado dentro do seio familiar. Por que a gente está dizendo essas coisas? Para que não haja um entendimento de que enquanto sociedade cabe, exista algum espaço para que o homem se ache superior à mulher, ou para que o homem queira dominar ou mandar na mulher, na sociedade, só porque um é homem ou é mulher. Não, o modelo que a Bíblia nos diz é que nós somos todos iguais e que nós nos sujeitamos uns aos outros. Para concluir, Gálatas 5:13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Ou seja, todos nós fomos chamados para a liberdade. E aí a nossa lição, o texto da nossa lição, tem uma frase que eu quero destacar aqui. A mulher cristã desfruta de plena liberdade em Cristo e não está sujeita a nenhum sistema de escravidão. Então não existe respaldo bíblico para um sistema de dominação do homem sobre a mulher. O que existe é uma definição de sujeição da esposa para com o marido dentro do casamento e segundo as bases do amor. Interessante a gente notar que não há necessidade alguma da gente olhar para discursos e filosofias mundanas que venham levantar a bandeira de resgate da figura feminina.
porque como nós acabamos de ver em vários textos aqui que a gente lançou na tela, a prerrogativa bíblica já é suficiente, e muito mais do que suficiente, para levantar todos os indivíduos em sua importância diante de Deus, diante da sociedade e dentro do seio familiar. Só para a gente complementar, tá? Eu queria dizer o seguinte, por que a gente está falando isso tudo? Porque a gente sabe que existe, é histórico isso, que a mulher foi depreciada por muitos anos ao longo da história, e aí a gente nem precisa falar de Bíblia, a gente pode falar da história da humanidade, e que a mulher era considerada um ser inferior, a mulher era considerada um ser sem direitos, mas aí eu quero que você entenda que diante da Bíblia, homem e mulher são seres de igual valor, de igual capacidade, e que deve existir respeito mútuo entre os dois seres, da mulher para com o homem, do homem para com a mulher. Na sociedade não existe respaldo bíblico para que, no contexto da sociedade da igreja, haja tratamento depreciativo dos homens para com as mulheres, baseado apenas na diferença de gênero. Aí você pode estar se perguntando, tudo bem, vocês já falaram o que não é a submissão. Agora eu quero saber, o que é a submissão? Efésios 5:22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Então, vós, mulheres, sujeitai a vosso marido como ao Senhor. Colossenses 3:18. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vosso próprio marido como convém no Senhor. Então, 2 versículos falando praticamente a mesma coisa, recomendações de Paulo à igreja. Sim, a mulher deve ser submissa ao marido. Talvez você tenha achado que a gente ia chegar nesse ponto e falar assim, que maravilha, não existe essa história de submissão. Pega essa página da Bíblia. Rasga e joga fora. Não. Sim, a mulher deve ser submissa ao marido. A gente não vai desconstruir esse conceito e essa necessidade de submissão no casamento. E eu quero mais uma vez destacar aqui, para deixar bem claro, essa construção de raciocínio de que são seres iguais, de que não existe respaldo bíblico para a depreciação da mulher na sociedade e que ela tem dentro da igreja a mesma, deve ser tratada homens e mulheres ali uns aos outros com o mesmo nível de importância, que Jesus pagou o mesmo preço pelos dois, mas que sim, dentro da família a Bíblia define uma hierarquia e essa hierarquia existe e ponto. É um conceito bíblico, é um conceito atual, porque se a gente tem a Bíblia como a nossa regra de fé e prática, e se a gente segue isso, se a gente considera isso, a gente não vai pegar algumas coisas e desconsiderar. Então, é um conceito que deve ser, sim, praticado na atualidade pela família cristã e que deve ser respeitado dentro dessa relação conjugal cristã. Por que a gente fala tanto de relação cristã? A gente falou um pouco sobre isso na aula passada, que esses conceitos bíblicos de relacionamento conjugal, eles precisam de um entendimento profundo sobre a relação entre Cristo e a igreja para eles funcionarem dentro do casamento. Por isso que a gente fala de relação cristã, porque para a coisa funcionar direito, os dois precisam entender isso. O que não quer dizer, vamos repetir o que a gente falou lá atrás, na parte 1, que se você tem um cônjuge que não é cristão, você não precisa abandonar seu casamento. Você vai manter o seu papel de cristão. E o seu papel de cristão vai edificar o outro, seja o seu esposo, seja a sua esposa. Mas que vai ser um pouco mais difícil para aquela família em que apenas um dos dois é cristão. Por quê? Vai comigo em Efésios capítulo 5, versículo 18. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, olha só o que o versículo diz. Enchei-vos do Espírito Santo. Esse versículo está um pouquinho antes de Paulo começar a falar das recomendações para a família, das quais nós estamos falando, no capítulo 5, a partir do versículo 21. Então, olha só, versículo 18, um pouquinho antes. Então, a primeira dica que Paulo dá é o seguinte: enchei-vos do Espírito Santo. Então, agora que vocês já tiveram um encontro com Cristo, vocês já são transformados, vocês estão cheios do Espírito Santo, agora vocês estão preparados para entender
como que a relação de homem e mulher dentro do casamento é um reflexo da relação entre Cristo e a igreja. E aí vocês vão entender qual é o papel do marido para com a esposa, porque vocês já sabem qual é o papel de Cristo para com a igreja, e vocês já vão entender o que é a submissão da esposa para com o marido, porque vocês sabem qual é o papel da igreja para com Cristo. Por isso que a gente fala de família cristã, por isso que a gente fala de conceitos cristãos. E aí eu vou repetir algo que eu falei lá na outra aula. Você tem que escolher qual é o seu referencial e aquilo que você quer seguir. Você é um cristão, você quer ter uma família cristã, você quer se basear nos conceitos bíblicos. Essa é a nossa realidade. Essas são as recomendações para o sucesso da família diante de Deus. Ou você acha que você vai com a sua natureza humana aí, seja você homem ou mulher, com a nossa própria natureza humana, carnal, você acha que a gente vai conseguir se sujeitar uns aos outros e dentro do seio familiar também haver sujeição? A natureza humana não é capaz de fazer isso. A nossa natureza humana por si só ela é altiva, está longe do altruísmo que o amor, que a sujeição pelo amor exige de nós. Então, primeira coisa, se enche do Espírito Santo de Deus. Aí depois você vai aprender a se sujeitar uns aos outros, a considerar cada um superior a si mesmo e dentro do seio familiar obedecer a hierarquia que o modelo bíblico propõe para nós. Então, o homem ele só consegue aplicar um amor semelhante ao de Cristo pela igreja quando ele conhece o amor de Cristo pela igreja. E a mulher só consegue assumir uma postura de submissão ao marido como a igreja a Cristo quando ela conhece a relação da igreja como Cristo, que é o Senhor da igreja. Então, eu quero destacar aqui que essa submissão é uma submissão ao amor e por amor. Não um amor baseado na volatilidade dos sentimentos, um amor entendido como uma expressão de entrega voluntária visando o bem de outra pessoa de modo altruísta. Essa é a expressão da relação de amor entre Jesus e a sua igreja. Então essa deve ser a expressão da relação de amor entre um casal. Um amor como uma expressão, vou repetir, uma expressão de entrega voluntária em favor do bem de outra pessoa. E aí eu quero trazer aqui um texto que está lá no texto da nossa revista, da nossa lição da escola dominical. Portanto, aqui não se trata de uma sujeição irracional ao domínio de alguém, mas voluntária e de grata aceitação do amor e cuidado do marido. Por isso, nada há de depreciativo nessa conduta, pois retrata o alto nível de relacionamento entre Cristo e a sua amada igreja. A relação de Cristo para com a igreja não deprecia a igreja, pelo contrário, eleva a igreja. Então, a relação entre o homem e a mulher, aos moldes do amor de Cristo para com a sua igreja e da sujeição da sua igreja para com Cristo, também eleva, e eleva os dois, eleva o relacionamento. É interessante a gente notar, e completando isso que a Raquel falou, né, lá no versículo 24 de Efésios 5, que nós lemos lá no início, está no texto da lição, quer dizer, sujeitai-vos ao seu marido como a igreja se sujeita a Cristo, ou seja, como que é essa sujeição? Do mesmo jeito que eu falei na aula passada, né? Como que é o amor de Cristo pela igreja, para a gente entender como que Cristo deve amar a esposa, como que o esposo deve amar a esposa. E aqui a gente pode se perguntar, como que é a sujeição da igreja a Cristo? Primeira coisa, ela é voluntária. Ninguém é obrigado a amar a Deus, ninguém é obrigado a aceitar o sacrifício de Cristo, a ser membro de igreja, a tomar ceia, ninguém é obrigado a se batizar, ninguém é obrigado a nada. Primeiro, é voluntário. E aí mora o cerne do que é o amor genuíno. O amor genuíno é voluntário. Então essa sujeição é voluntária. Ela é leal, ela é fiel, ela tem devoção, ela é sincera, ela é pura e ela é em amor. Então, submeter-se aos outros, ao invés de se impor, deveria ser uma característica geral e espontânea do povo de Deus. Como nós lemos em outro versículo aqui de Efésios mesmo. Sujeitai-vos uns aos outros.
Então, dentro do seio familiar, isso é traduzido de uma maneira muito solene para, como a Raquel falou, elevar o nível de relacionamento entre esposa e esposo. E aqui a gente começa a entrar um pouquinho mais na parte prática do que é essa submissão e essa sujeição da esposa para com o marido. Então, agora a gente vai falar de algumas características. O que é ser uma mulher submissa? Uma mulher submissa é uma mulher que apoia, confia, respeita o seu marido. Lembra que a gente falou o papel de ajudadora, o papel de apoiadora? Então, ser submissa é apoiar o seu marido, é confiar no seu marido, respeitar o seu marido, honrar com admiração o seu marido. Aí eu vou entrar um pouquinho aqui, né? Você que é esposo aí que está nos ouvindo, né? A sua esposa pode confiar em você? Naquilo que ela necessita confiar, você oferece confiança? Não torne a função dela mais difícil para ela, certo? A sua esposa merece... a sua esposa, ela consegue te admirar? Você é digno de admiração? Porque Cristo é digno de admiração. E nós como igreja o admiramos. Isso não é difícil para nós. Então não torne a função da esposa mais difícil. Outra questão, uma esposa que é submissa, o que é ser submisso? Não assumir uma postura de enfrentamento ou uma postura paralela dentro da família. Tudo que o marido quer, a mulher quer o contrário. Se o marido quer ir para um lado, a mulher quer ir para o outro. Às vezes só de birra, só para medir forças. E aí, essa submissão em amor, ela traz um caráter o quê? De soma e de auxílio. Lembra que tudo começou com o termo ajudadora. Essa postura de enfrentamento dificulta muitas coisas. A gente vai falar um pouco sobre isso na próxima lição, que vai falar sobre filhos, né? No sentido de educação de filhos também. Quer dizer, tem que haver uma uniformidade, né? Isso começa primeiro com a relação entre os cônjuges. Harmonia e uniformidade. Eu acho que são termos que entram dentro de muito aplicáveis aqui. Porque você vai somar e você vai auxiliar. E Deus criou dois seres, lembrem-se disso, de iguais capacidades, ou seja, seres correspondentes, que podem conversar de igual para igual. Então, se tem alguma coisa que precisa ser acertada, que não seja através de uma postura de enfrentamento, mas de uma postura de diálogo, de sinceridade, de buscar um entendimento. Não ferir a missão do marido. Qual que é a missão do marido? A missão dada por Deus ao marido. Direcionar a família. Não querer assumir esse papel. E aí a gente vai falar, o Everton até já falou aqui, de falta de confiança. Muitas vezes a mulher, ela sente a necessidade de assumir esse papel, porque ela não sente confiança naquilo que o homem está fazendo. Então, como um marido cristão, você precisa direcionar a sua família com responsabilidade, para que a sua esposa sinta confiança e segurança em você, para que ela possa ir com você nas suas decisões. Outra coisa que a gente pode destacar aqui com muito cuidado é que quando a esposa quer assumir o papel do marido, entendo, o marido tem um papel, você não deve assumir, você como esposa não deve querer assumir esse papel. Isso também é falta de confiança naquilo que o Senhor tem como modelo para a tua família. Se o modelo de família da Bíblia é que o marido tem que assumir o papel de liderança, então não queira enfrentar e assumir esse papel, porque esse papel foi dado por Deus a ele e será cobrado dele. Quando você tenta assumir esse papel, você está dizendo para Deus, eu não confio nesse modelo. Será que Deus erra? É como a murmuração, é como a reclamação. A reclamação, na verdade, no fundo é isso. Quando você reclama das situações, daquilo que você está colocado, né? A reclamação é isso, Deus não está fazendo o suficiente. Se eu estivesse no lugar de Deus, eu faria melhor. Quem somos nós? Nós somos criatura. Então, é o que a Raquel tem falado muito batido nessa tecla. Aceite o modelo, aceite o teu referencial. O teu referencial é cristão, é bíblico? É isso que você quer para sua família? Então, comece a entender o que tem por trás desse modelo, que você vai ver que vai ficar mais fácil de você colocar em prática. Então, passa pela tua confiança, teu respeito, tua admiração pelo teu marido. Passa por você não assumir uma postura de enfrentamento, mas de soma,
de adjutora, ou seja, de auxiliadora, e de não querer assumir a missão do marido. E aí, eu queria destacar algumas coisas aqui, resumir isso que a gente falou. A esposa precisa de um marido em que ela possa confiar, e o marido precisa de uma esposa que deixe ele cumprir o seu papel. A esposa que se submete ao marido promove o amadurecimento dele. Às vezes, tratar o marido como uma criança e querer fazer tudo o que ele deveria fazer não contribui para que ele amadureça. Boa, é verdade. Então, confiar e deixar que o marido tenha o espaço de assumir o papel dele também faz com que ele sinta a necessidade de amadurecer. Um homem que se sente admirado assume atitudes mais responsáveis. Então, tudo funciona como uma parceria, como uma engrenagem. E eu gosto muito de falar, sempre quando eu falo alguma coisa nesse sentido de família ou de casais, dentro do casamento não existe eu ganho, você perde. Existe ou nós dois ganhamos ou nós dois perdemos. É uma parceria, não é uma disputa. O pastor Cláudio Duarte tem uma analogia muito legal sobre isso, né? Ele fala, o casamento não é um jogo de tênis, é um jogo de frescobol. Quer dizer, os dois esportes são jogados com a bolinha e 2 raquetes, certo? Um de cada lado. Mas o de tênis, a missão do que está de um lado é fazer com que o outro deixe a bolinha cair. E tem uma rede entre eles. No frescobol, não. No frescobol, a missão de quem está de um lado é fazer com que o outro pegue a bolinha e ela não caia de jeito nenhum. Então o casamento é um jogo de frescobol, não é uma disputa de tênis. Você entendeu? Você está ajudando o outro a manter a bolinha em jogo e não a derrubar. Então, isso tudo vai ser resumido pelo equilíbrio entre amor e submissão. E aí a gente vai falar aquele clichê que todo mundo fala. Se o marido é uma mulher como Cristo é uma igreja, a mulher se submete ao marido como a igreja se submete a Cristo. Então, entenda esse equilíbrio. Uma relação de amor contribui para uma relação de submissão, para esse equilíbrio de papéis que não é depreciativo. É um modelo bíblico para o sucesso de ambos dentro do casamento. Não tem por objetivo depreciar um dos seres, depreciar a mulher ou depreciar o homem. Pelo contrário, é um modelo para a exaltação dessa relação entre duas pessoas dentro do casamento. Efésios 5:33, aí nós já estamos caminhando para o final. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. E esse texto é forte, não é? A mulher reverenciar o marido. E aí a nossa lição traz uma reflexão sobre isso que eu queria trazer aqui. O que é a reverência devida ao marido? O texto da nossa lição nos diz: o amor do marido para com a esposa deve ser altruísta. Esse amor serve ao propósito divino de capacitar a esposa a ser recíproca ao marido. O homem que assim se porta coopera para que a esposa o reverencie. Essa reverência consiste em estima e respeito para com o marido. Denota o sentimento que conduz a esposa a agir de modo a agradar o seu marido. Essa postura é demonstrada quando ela o apoia e o ajuda em sua tarefa de liderar. Significa que a esposa participa das decisões em família, porém não procede como opositora nem desautoriza o marido. Então, olha só, essa reverência sendo traduzida como aquilo que a gente já falou, respeito. Respeito por alguém que age de modo a também promover o respeito no outro. Então, esse amor do homem para com a esposa deve provocar na esposa essa admiração. E isso a Bíblia nos traduz como uma reverência, ou seja, uma esposa que age
não de forma opositora, mas de forma colaborativa. E notem, mais uma vez, que em nenhum momento nós estamos falando sobre uma dominação opressora, mas sobre uma relação sempre de amor e de doação de ambos os lados. E eu queria apenas destacar aqui uma questão, que a submissão da mulher, como o próprio texto lá que a gente leu referência, é a nossa leitura bíblica, é como ao Senhor. Ou seja, a mulher, ela não deve se submeter a práticas imorais ou contrárias à palavra de Deus, mesmo que por exigência do seu marido. Então, se em algum momento o seu marido, que pode não ser um cristão, porque nós vamos entender aqui que um marido cristão vai querer que a mulher tenha práticas contrárias à palavra de Deus, ou queira que a mulher faça coisas contrárias à palavra de Deus. Mas se o seu marido, que não é cristão, quiser que você faça alguma coisa que fere a palavra de Deus, lembre-se que a sua submissão é como ao Senhor. Então é uma submissão baseada nos princípios da palavra de Deus. Uma mulher não precisa se submeter a coisas que ferem a palavra de Deus, tá? Então esse seria, vamos dizer assim, um limite dessa submissão. A mulher tem que se submeter, mas se o seu marido quiser que você faça coisas que são contra o Senhor, que são contra a palavra de Deus, que são contra o seu posicionamento como servo de Cristo, você não é obrigado a fazer. Você não deve fazer. A gente tem um texto bastante interessante agora para finalizar a nossa aula, que a gente escuta bastante, e eu mesmo falo bastante isso, né? Uma frase, né? E a gente escuta bastante isso, você já deve ter ouvido, que se o marido é a cabeça, eu escutei mesmo essa semana aqui, né? Aqui com os irmãos da igreja, comentando com os irmãos da igreja. Se o marido é o cabeça, a mulher é o pescoço, né? Porque a mulher pode ali convencer o homem, virar e tal. Mas o texto sagrado tem uma outra resposta, né, para essa frase, que nós vamos mostrar agora, está em Provérbios 12:4. Provérbios 12:4 nos diz: a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como apodrecimento nos seus ossos. Então, mulher cristã, você não é o pescoço da sua cabeça, você é a coroa da sua cabeça. Quem mostra que você é o rei é a coroa que está na sua cabeça. E você acabou de aprender com a palavra do Senhor que a tua mulher, precisa ser a tua coroa. Então, nós encerramos aqui esse conteúdo. Eu espero que tenha sido esclarecedor para os irmãos. E você pode deixar aí seus comentários, deixe seu like e se inscreva no canal da igreja para você ser avisado de novos conteúdos. Nós vamos preparar uma parte 3, que vai falar sobre a relação entre pais e filhos. E só para nós finalizarmos aqui, eu queria mostrar um livro que eu usei como referência também para esse estudo, uma das minhas referências, que é um livro que se chama Sócios, Amigos e Amados. A autora é Elaine Cruz, publicação da CPAD, que vai um livro de conteúdo bíblico, que vai falar sobre o casamento, conteúdo muito relevante. Então, se você tiver interesse em se aprofundar sobre esse assunto, esse livro é uma excelente referência, tá? Vai ficar baseado aí nos 3 pilares do casamento: Sócios, Amigos e Amados, Elaine Cruz, publicação da CPAD. Então, se você tiver interesse, é uma excelente referência. Vou aproveitar a deixa aqui e também sugerir esse outro aqui, ó, que é um livro pequenininho. Se você não é muito chegado na leitura grande e tal, que aquele não é tão grande, né? Mas tem esse, ó, olha o título que legal. Como mudar o que mais irrita no casamento, desse cara aqui, Gary Chapman, que é uma sumidade no tema. A gente gosta muito dos livros dele. É um pastor americano, cristão. Então, assim, são livros baseados na palavra de Deus, que vão trazer aí recomendações não baseadas em filosofias humanas, mas baseadas na palavra de Deus. Domingo que vem, às 9 horas, nesse mesmo canal, a gente vai ter a terceira e última parte dessa lição, que é sobre a relação de filhos com os pais. Curta esse vídeo se você gostou, compartilhe ele agora, vai lá na setinha, ou se você está vendo no celular, vai em compartilhar e mande no grupo da família, mande para quem você achar que vai ser interessante,
para que o reino de Deus cresça. Esse é o canal oficial da igreja em que nós servimos. Então, para que o reino de Deus cresça, faça essa ação de evangelismo aí. E eu tenho certeza que a palavra do Senhor é poderosa e eficaz para alcançar todos os corações que estão ouvindo aqui esta mensagem. A paz do Senhor, então, irmãos. Eu agradeço a sua audiência, a sua paciência e nos assistir até domingo que vem. E veja, você só usa uma coroa... O que eu ia falar? E veja, já lembrei. E veja, você só é o líder que usa uma coroa dentro do seu lar porque a coroa está na sua cabeça. Não é isso que eu falava. Não. Deixa eu falar. Vou pro... Pode falar. Não, pode cortar. Então vamos finalizar. Ó.